Sou uma idiota que não carregou a bateria da máquina, por isso vamos esperar que aguente. Então, estamos aqui para fazer o wrap-up do mês de setembro. E eu percebi-me que não fiz nenhum wrap-up no mês de agosto porque eu não li praticamente nada no mês de agosto. Foi o mês em que eu voltei ao trabalho e então voltar à rotina foi muito difícil para mim. Mas posso falar-vos do único livro que eu li em agosto, que foi este, o Diário Gráfico de Anne Frank. O livro está contado de uma forma incrível, com alguns tons de humor. Anne Frank tinha 12 anos quando esta história começou a ser contada. Era uma pré-adolescente, com todos os problemas típicos de uma pré-adolescente. E acho que o livro está muito bem conseguido. Eu dei 5 estrelas. Vamos passar então ao wrap-up de setembro. O mês de setembro foi muito rico em audiobooks, porque eu por vezes, quando estou a trabalhar, dependendo do set em que estou a fotografar, consigo estar a ouvir um audiobook ao mesmo tempo. Então eu ouvi 4 audiobooks este mês e li 3 livros físicos, por isso foi um bom mês. Então eu comecei o mês a ouvir o audiobook para o The King and the Dragonflies. Este livro é muito curtinho, tem 4 horas se não me engano, e é uma história incrível sobre um rapaz de... Eu acho que eles nunca especificam a idade dele ao longo do livro todo, mas eu calculo que ele tenha por volta dos 12, 13 anos. E então é sobre este rapaz, o Khalid, que está a lidar com a morte do irmão mais velho. E o Khalid acredita que o irmão se transformou numa Dragonfly. Como é que se diz? Dragonfly em português. Libelinha, acho que é libelinha. Libelinha. Este livro, para além de lidar com muitas questões importantes como é que uma criança de 12 anos lida com a morte de uma pessoa muito próxima, ao mesmo tempo ele está no caminho para a autodescoberta, porque ele pensa que poderá possivelmente ser gay, e obviamente numa comunidade fechada no Louisiana, no sul dos Estados Unidos, numa comunidade maioritariamente negra, isso não vai ser bem aceito. É muito triste, mas o pai do Khalid diz algo que me partiu o coração, que é "Black kids cannot be gay". E a sociedade não vai aceitar de forma alguma um miúdo que tem um tom de pele diferente e que também tem uma orientação sexual diferente. O que dizer sobre isto em 2020? Eu dei este livro 5 estrelas, adorei completamente e recomendo a toda a gente. Este livro tem 4 horas em audiobook. O próximo livro que eu li foi também um audiobook, que foi o All Boys Aren't Blue. Este livro é não ficção e é lido pelo autor também, o audiobook. O autor basicamente conta-nos todo o seu percurso de infância, escola, faculdade, enquanto uma pessoa queer e preta, e como é que foi crescer nessa comunidade e como é que foi ter uma família que o apoiou incondicionalmente durante todos esses anos. Mais uma vez, eu recomendo este livro a toda a gente, é muito curtinho. Vocês ouvem o audiobook numa tarde, mas tenham atenção que é um livro muito gráfico e toca em assuntos que podem ser bastante sensíveis para algumas pessoas, por isso tenham isso em atenção. Eu dei 5 estrelas a este livro também, espetacular, adorei. O próximo livro que eu li também foi um audiobook, Other Words for Home, e este livro foi, mais uma vez, incrível e conta-nos a história da Jude e da sua mãe que imigram da Síria para os Estados Unidos quando as coisas na Síria já estão muito, muito más, e então elas decidem imigrar da Síria para os Estados Unidos para começar uma vida nova. E elas vão viver com o irmão da mãe, que já estava a morar nos Estados Unidos, e aí iniciam toda... E aí começa toda uma nova jornada para a Jude e a sua mãe, porque, como vocês devem calcular, o choque cultural da Síria para os Estados Unidos é enorme. Este livro é baseado nas experiências pessoais da autora, e é um livro que, mais uma vez, eu recomendo a toda a gente. Leiam, pessoal. O próximo livro que eu li este mês foi o Heartstopper Volume 3. Eu ouvi opiniões tão más sobre o volume 3 do Heartstopper que eu fui com as expectativas muito, muito baixas. Mas, sabem que mais? Acho que este foi o meu livro favorito até agora. Estou com alergias, espero não estar com ranho. Neste livro nós continuamos a seguir o Nick e o Charlie, obviamente, e eles vão numa school trip a Paris e somos introduzidos a mais algumas personagens que eu adorei. E este livro começa a abordar outro tipo de questões
muito importantes também na relação deles os dois e também nas suas vidas enquanto indivíduos separados fora de uma relação. Eu adorei, mal posso esperar pelo volume 4, ele que venha. Até agora, o Heartstopper, os volumes do Heartstopper foram os únicos que eu li da Alice Oseman, mas eu quero ler todos os livros dela. Mas eu já comprei muitos livros este mês, por isso vou ter que me segurar. Portanto, 5 estrelas para mim. Acho que foi o meu preferido até agora, como eu já disse. Depois ouvi outro audiobook, A Series of Unfortunate Events, completamente influenciada pela Filipa, que está a fazer um binge nos audiobooks todos e inclusive ela comprou agora todos os livros. Eu já conhecia a história porque vi aquele filme que saiu há muitos anos com o Tim Burton, se não me engano. Ele fazia de Conde Olaf e agora saiu, há uns 2 anos, saiu a série no Netflix. E eu já conhecia a história dos 3 irmãos, mas mesmo assim foi muito giro ouvir o audiobook. O narrador é incrível e eu recomendo. O audiobook é muito pequenino, pelo menos o primeiro tem 2 horas. E eu mais uma vez consegui ouvir enquanto estava a trabalhar. Apesar da história dos 3 irmãos ser bastante dramática, o narrador conta a história de uma forma bastante engraçada. E, não sei, é uma história que eu adorei voltar. Eu acho que dei 4 estrelas a este livro. Há bastantes volumes, acho que 7 ou 8, por isso talvez continue, talvez não. É provável que sim. O outro livro que eu li este mês foi o Last Time I Lied, do Riley Sager. Este foi o segundo livro que eu li do Riley Sager. O primeiro foi o Lock Every Door. Neste livro nós seguimos a Emma. A Emma, quando tinha 13 anos, foi a um daqueles summer camps nos Estados Unidos. E quando ela estava nesse summer camp, as 3 raparigas que estavam a ficar com ela na mesma cabana desapareceram. Nunca se soube o que é que aconteceu. Na altura, a dona do summer camp decidiu fechar e ele nunca mais voltou a abrir. Na atualidade, nós estamos a seguir a Emma e a Emma é uma artista que vive completamente assombrada pelas 3 raparigas que desapareceram na altura e ela é abordada pela dona desse summer camp que quer voltar a abrir 15 anos depois e conta com a presença da Emma. E a Emma acha que será uma boa oportunidade para tentar descobrir o que é que aconteceu às 3 raparigas e também dar um pouco de descanso à sua cabeça, que não pensa em mais nada, absolutamente mais nada. Durante esses 15 anos foi tudo aquilo em que ela pensou, foi o desaparecimento daquelas 3 raparigas. O que é que aconteceu? Não se sabe. Sabemos que há muitos segredos envolvidos nesta história, muitas mentiras. Este livro eu acho que dei 4 estrelas, à semelhança do Lock Every Door, também dei 4 estrelas. Eu estou a adorar ler os livros do Riley Sager, mas há sempre qualquer coisa que faz com que eu não dê 5 estrelas. Não sei muito bem ainda o que é, mas vou continuar a ler porque os livros dele são bastante viciantes. Lê-se em 2, 3 dias. Assim, eu adoro este tipo de histórias em que alguém volta atrás para tentar perceber o que é que aconteceu no passado. Principalmente quando se passa num summer camp. Adoro. E este livro eu acho que provavelmente eu vou voltar a ler. Porque é um livro que não tem apenas um twist final, tem bastantes twists pequenos ao longo do livro todo que nos mantém interessados, completamente agarrados. O outro livro que eu comecei a ler no mês de setembro e que ainda não terminei foi o livro do mês do Be Chapterized, The Feather Thief. Este livro eu estou a gostar bastante, é a história da minha vida, estou a gostar bastante, não tenho tempo de ler tudo. Como eu disse, este é o livro do mês do Be Chapterized. Este livro é um true crime baseado numa história true, óbvio, sobre um assalto que aconteceu em 2007, se não me engano, 2009. Foi um assalto que aconteceu em 2009 ao Natural History Museum em Londres. Basicamente foi um homem que roubou muitos pássaros e nós ao longo deste livro vamos perceber porque é que ele roubou esses pássaros e somos introduzidos a este mundo de tying, fly tying, que eu não fazia ideia o que era. Basicamente os pescadores usam penas muito caras de várias aves para pesca e então o objetivo dele foi entrar no museu e roubar esses pássaros para fazer fly tying e vender a preços completamente absurdos. Eu estou a gostar bastante deste livro, como já disse, principalmente do facto do livro nos estar a levar não sei quantos mil anos atrás, quando o Darwin e o Wallace fizeram as primeiras descobertas
do mundo natural. Estou a gostar bastante dessa parte, como disse, ainda não terminei o livro, mas pretendo terminar brevemente. Este livro eu já me fartei de sublinhar e de marcar, porque está a ser bastante interessante. Esperemos que eu termine em breve. E foram essas as leituras de setembro, que foi um ótimo mês, pelo menos para mim, porque eu sou uma pessoa que quase que não tem tempo para ler. E então é por isso que eu ando a investir um bocadinho mais nos audiobooks, porque é uma forma de estar a trabalhar ou estar a fazer o meu commute para o trabalho e estar a ouvir um livro. Espero que tenham gostado, digam-me aqui em baixo se já leram algum destes livros, se gostavam de ler algum destes livros, digam tudo e vemo-nos no próximo vídeo. Goodbye!